Boa tarde, estamos ao vivo aqui no site da Isto É, com Marcelo Ramos, deputado federal pelo PL do Amazonas. Estamos transmitindo essa live pelo YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Ele já foi vereador, já foi deputado estadual e em 2016 foi candidato a prefeito, foi para o segundo turno. Hoje depois se elegeu deputado federal em 2018 e hoje é um dos líderes do PL na Câmara. No ano passado ele foi presidente da reforma da Previdência, hoje também é presidente da reforma que analisa a segunda instância, e por tudo isso ele é muito respeitado no Congresso. Pelo bom desempenho, o Marcelo, inclusive, é cotado para disputar a presença da Câmara na eleição do ano que vem. Então vamos conversar com o deputado Marcelo Ramos. Boa tarde, deputado. Boa tarde, é uma alegria poder dialogar através de vocês com o povo brasileiro e esclarecer todo esse esforço que a Câmara dos Deputados tem feito para diminuir os efeitos sociais, econômicos da Covid na vida do povo brasileiro. Uma alegria estar aqui e fico à disposição para as perguntas. Eu vou, antes de falar das iniciativas da Câmara nesse trabalho todo, eu tenho uma primeira pergunta, que eu sei que o senhor vai ser presidente da Câmara? O senhor quer ser candidato a presidente da Câmara? Bem, eu serei candidato a presidente da Câmara, estou procurando construir um conjunto de alianças com os deputados que têm me procurado para isso, mas com a responsabilidade de não antecipar esse processo. Nós precisamos ter muita responsabilidade com o Brasil e com o povo brasileiro. O nosso desejo de presidir a Câmara não pode estar acima da nossa responsabilidade de não dividir a Câmara no momento que ela precisa estar unida para aprovar as reformas necessárias para que o Brasil volte a crescer. Então, eu procuro construir uma candidatura, mas com a responsabilidade de quem tem que pensar primeiro no Brasil e depois na candidatura. Que são vários candidatos aí, você fala até 10, mas o seu nome está crescendo assim cada vez mais aí, né? Talvez também por esse bom trabalho que o senhor faz, né? Na verdade, é uma ousadia para mim. Eu sou um deputado de primeiro mandato e um deputado do Amazonas, que tem 8 entre 513. No entanto, eu penso que a condução dos trabalhos na reforma da Previdência, agora mesmo na PEC da segunda instância, uma série de matérias relevantes que eu relatei, procurando sempre construir consensos e sempre votar as matérias com o mínimo de tensão possível, porque eu penso que o diálogo é o instrumento da democracia, fez com que o conjunto de deputados me procurassem com esse objetivo. Mas é hora da gente cuidar do país, cuidar da saúde das pessoas, cuidar da economia, que precisa retomar um viés de crescimento, e depois do período eleitoral e aprovada todas essas medidas tão importantes para o país, a gente vai colocar no centro do debate a sucessão da Câmara, que eu acredito que posso dar uma contribuição nesse processo. Vamos ter paciência, sabedoria e esperar a hora certa para colocar isso como prioridade do mandato. A prioridade agora é ajudar o Brasil e os brasileiros. Bom, independente dessa disputa aí, eu queria saber o seguinte: como é que o senhor está vendo? Aí tem duas reformas importantes no Congresso, que é a tributária e a administrativa. Como é que o senhor está vendo? Qual que é mais importante para discutir já, para aprovar já? Olha lá, a reforma administrativa, como ela foi encaminhada, ela tem efeito fiscal nulo no curto prazo. Ela passa uma boa mensagem para o mercado, mas o efeito dela, além de tímido, é de médio e longo prazo. O governo não teve a devida ousadia de enfrentar realmente os privilegiados do serviço público e acabou segregando militares, segregando o poder judiciário, segregando o poder legislativo, que é onde estão as grandes distorções do serviço público. As grandes distorções do serviço público não estão no salário do professor, no salário do enfermeiro. A grande distorção do serviço público estão na Câmara dos Deputados, por exemplo, ter a maior média salarial do serviço público do país. A grande distorção do serviço público no Brasil está no fato de Brasília ter uma renda per capita maior do que São Paulo. Isso é muito simbólico. Brasília não produz nada e tem uma renda per capita maior do que o estado mais rico do país. Isso significa que tem alguma coisa errada. Nós precisamos equilibrar melhor a estrutura pública no nosso país, prestar melhor serviço para a população e aproximar um pouco o serviço público do ponto de vista do alongamento das carreiras, do ponto de vista da aferição de qualidade do serviço, da remuneração por produtividade do que é a iniciativa privada.
Dito isso, e considerando que os efeitos de uma reforma administrativa seriam de médio e longo prazo, eu penso que nós deveríamos priorizar a reforma tributária. A questão da reforma tributária é qual reforma tributária? Porque se você tiver uma reforma tributária que não enfrente o grande problema do nosso sistema tributário, que é a regressividade, que é o fato de que os pobres no Brasil pagam mais impostos e comprometem mais da sua renda do que os mais ricos, ela cumpre pouco sentido. Portanto, nós precisamos de uma reforma tributária que tenha coragem de, pelo menos parcialmente, transferir parte da arrecadação que incide hoje sobre o consumo para a renda e para a propriedade. E, infelizmente, nós não temos nenhuma proposta com a ousadia de enfrentar a questão da grave regressividade do sistema tributário brasileiro. Eu sempre digo que dizer que no Brasil se paga muito imposto é uma verdade absoluta para o pobre, para a classe média e para quem produz. E é uma mentira absoluta para os muito ricos. Muito ricos no Brasil não pagam impostos. Quem paga imposto no Brasil é pobre, classe média e setor produtivo. A indústria paga muito imposto, o comércio paga muito imposto, a agricultura paga muito imposto. Os muito ricos, o especulador, esse paga muito pouco. Sempre se diz, né? No Brasil tem imposto, você paga imposto para ter carro, mas não paga para ter avião, né? Que é um absurdo. Que é o IPVA. O IPVA, o Supremo Tribunal Federal, há muitos anos atrás, tomou uma decisão, na minha opinião, absolutamente esdrúxula. Entendeu que o IPVA era sucedâneo da taxa rodoviária federal e, portanto, ele só incidia sobre veículos terrestres, o que gera distorção de você pagar IPVA do carro que você usa e não pagar nada de PVA quem tem um jatinho ou quem tem um grande iate. Isso é uma das distorções que precisa ser corrigida. Inclusive, é importante registrar que a PEC 110, que é a PEC que iniciou no Senado, ela corrige essa distorção, ampliando a incidência do IPVA também para aeronaves e para iates e lanchas e barcos. Quando o senhor fala que o pobre paga muito, porque a gente está vendo agora o arroz, feijão, o leite, tudo explodindo de preço, e o pobre é sempre que paga a conta, né? A questão é que, quando você cobra imposto indireto, ou seja, imposto embutido no preço do produto e imposto sobre o consumo, isso significa que o pobre vai pagar mais, vai comprometer mais da sua renda. Porque quando o pobre vai comprar uma geladeira, ele paga o mesmo percentual de IPI que paga o rico também quando compra a sua geladeira. Quando o pobre compra 1 quilo de arroz, tem 18% de ICMS no arroz dele e no arroz do rico. Quando o pobre paga a conta de energia dele, tem 25% de ICMS na energia dele e na energia do rico. O que diferencia as pessoas do ponto de vista tributário é a tributação sobre a renda. Mas o Brasil tem faixas de imposto de renda muito baixas, a nossa maior alíquota é 27,5%, ou seja, quem ganha R$10.000 ou quem ganha R$200.000 paga 27,5%, e o que é mais grave, como o Brasil desonerou lucros e dividendos, o que acontece? A grande maioria dos empresários, ou pelo menos uma parte deles, acaba fazendo o seguinte: recebe um prolabore abaixo do teto do imposto de renda, portanto, é isento de imposto de renda na pessoa física e tira tudo como lucros e dividendos. Como lucros e dividendos não tem tributação nenhuma, ele acaba não pagando nada. Isso gera uma outra distorção, e eu gosto muito desses simbolismos. Isso gera uma outra distorção. Segundo a revista Forbes, o Brasil tem 239 mil milionários, mas o Brasil só tem pouco mais de 5 mil declarações de imposto de renda pessoa física acima de R$1 milhão. Tem alguma coisa errada. Dessa reforma dá para taxar as grandes fortunas, esses dividendos todos? Dá para taxar isso nessa reforma? Olha lá, eu sou daqueles que eu penso que taxar grandes fortunas e taxar lucros de dividendos é uma medida razoável se estiver acompanhada da desoneração do consumo. Ou seja, se for uma medida neutra. Eu vou taxar lucros e dividendos, por exemplo. De lucros e dividendos, eu vou arrecadar 100 bilhões. Então, eu vou reduzir 100 bilhões na tributação sobre o consumo. Então, eu vou transferir tributação sobre o consumo, que é extremamente regressiva,
para tributação sobre lucros e dividendos que não é regressiva. Aí alguém vai dizer, como sempre argumentam quando falam de taxar grandes fortunas no Brasil, alguém vai dizer o seguinte: o problema é que a França taxou grandes fortunas e o que aconteceu foi que as grandes fortunas mudaram seu domicílio fiscal da França para outros países. Aí alguns detalhes são importantes. Primeiro é que a França é na União Europeia. Mudar o domicílio fiscal da França para a Alemanha, da França para a Bélgica, é mudar o domicílio fiscal dentro da União Europeia. Diferente do Brasil. Se você taxar grandes fortunas e alguém que está instalado no Brasil mudar o seu domicílio eleitoral, ele vai ter que fazer a remessa desse recurso do Brasil para o seu novo domicílio eleitoral. Remessa de recursos para o exterior no Brasil tem imposto de renda retido na fonte, de 15% a 25%, dependendo do país. Então, se a pessoa mudar o domicílio fiscal dela, ela vai passar a pagar o que ela não paga hoje. Então, ainda que ela mude o domicílio fiscal, vai ser bom para o país. O que não é bom para o país são as grandes fortunas não pagarem imposto nenhum. Agora, o que o senhor defende, então, porque a pandemia também mostrou que tem uma desigualdade muito grande no Brasil, né? Você tem gente muito miserável, né? Tanto que foram milhares de pessoas que tiveram que receber o auxílio emergencial, né? O senhor acha que dá para equilibrar mais fazer mais justiça social com a reforma? Não dá para dizer que o sistema tributário é por si só o responsável pela desigualdade no nosso país. A desigualdade no nosso país é um componente histórico da forma de desenvolvimento do nosso país. Mas eu não tenho dúvidas de afirmar que o nosso sistema tributário atual aprofunda as desigualdades. Por que aprofunda as desigualdades? Porque ele faz com que o pobre comprometa mais da sua renda com pagamento de imposto do que os ricos. Então, ele é um Robin Hood às avessas. Por quê? Ele cobra mais do pobre, mas, em regra, quem utiliza os melhores serviços oferecidos pelo poder público é o rico, que tem iluminação pública onde mora, que tem coleta de lixo onde mora, que tem rua asfaltada onde mora, que tem uma estrutura pública muito melhor e muito mais organizada ao seu serviço. Então, o sistema tributário brasileiro é um Robin Hood às avessas. Ele tira do pobre para dar para o rico. Dá para resolver isso num passe de mágica? Dá para resolver isso numa solução mirabolante? Não. Mas nós precisamos iniciar um processo de transferência da incidência tributária no Brasil, que é 50% sobre o consumo, enquanto a média na OCDE é de 30%, para a renda. Aí sim, nós vamos diminuir a regressividade do sistema e o nosso sistema tributário vai deixar de ser um agravador da desigualdade social no nosso país. A gente viu aí a proposta do ministro Guedes de fazer essa contribuição sobre bens e serviços, né, tal da CBS. Ela já ela junta o PIS/COFINS, que vai de 9% para 12%. Isso já implica num aumento de impostos, né, nessa proposta? Implica para alguns setores. Eu acho que, primeiro, a proposta do governo federal de simplesmente unificar o PIS e o COFINS, ela é tímida e equivocada. E eu explico por quê. O PIS e o COFINS já são unificados. Você já ouviu alguém falar só de PIS ou só de COFINS? Toda vez que você ouve ou escreve é PIS/COFINS, PIS/COFINS, PIS/COFINS. Já são unificados. Na verdade, o que o governo deveria fazer, na minha opinião, na questão tributária, e eu tenho defendido isso, são algumas medidas. Primeiro, o PIS e o COFINS não tinham que ser unificados entre eles. O PIS e o COFINS tinham que ser unificados com o IPI. Porque, na verdade, PIS e COFINS é IPI. Tem a mesma natureza, deveria ter a mesma natureza jurídica, mas não tem, mas tem a mesma incidência, tem a mesma metodologia de cobrança. PIS e COFINS é IPI. Mas então por que criaram PIS e COFINS? Porque o governo fez o seguinte, há anos atrás. Ele baixou o IPI e criou o PIS/COFINS. Mas qual a lógica disso? Porque o IPI é imposto. O imposto é distribuído com os entes federativos subnacionais. Parte do IPI é dos estados e dos municípios. E PIS/COFINS é contribuição. Contribuição, a União fica com tudo. A mesma coisa o governo fez com o imposto de renda de pessoa jurídica. Ele baixou a alíquota do imposto de renda de pessoa jurídica e criou a contribuição social sobre lucro líquido.
A CSLL é imposto de renda de pessoa jurídica. Então, se nós unificássemos o PIS/COFINS com o IPI, a CSLL com o imposto de renda de pessoa jurídica, criássemos uma lei nacional do ICMS, o ICMS é onde está o maior contencioso tributário, porque cada estado tem a sua legislação, mas eles se comunicam porque um estado gera crédito para outro, então você gera crédito na legislação X para compensar na legislação Y, isso gera uma grande bagunça e gera a maior parte do contencioso tributário. Então, nós precisávamos de uma lei nacional do ICMS, de uma lei nacional do ISS, que também tem o mesmo problema, e o último item seria o que eu chamo do marco regulatório das políticas de desenvolvimento regional e setorial, para nós discutirmos que setores da economia e que regiões do país precisam de incentivos fiscais para investir em quais segmentos, com quais objetivos, para gerar quantos empregos e com a avaliação dos resultados a cada 5 anos para decidir se a política de incentivo segue ou não. Qual é o problema hoje? Vamos pegar a desoneração da folha de pagamento, que é um tema bastante atual. O Brasil desonerou a folha de pagamento e agora está esse debate se reonera ou não reonera. Eu acho errado reonerar, porque é errado reonerar num período em que nós precisamos diminuir o custo para retomar o crescimento da economia. Mas o problema é que nós não temos critérios para avaliar se a política de desoneração deu certo ou não, porque nós não temos um marco regulatório para isso. Nós precisávamos ter. Por fim, ainda em relação à crítica à CBS, o que é mais grave na CBS é que ela vai aumentar a alíquota de setores muito sensíveis da nossa economia e que não tem cadeia para compensar o crédito gerado por ela. Notadamente, livros, revistas, construção civil, saúde, educação, transporte coletivo, que terão um aumento da alíquota de PIS/COFINS ao passar para a CBS. Ah, mas isso gera crédito. Só que, como a cadeia produtiva desses setores é curta, ele não tem outro tributo para compensar esse crédito. Agora, é estranho, num país que a educação precisa andar, precisa evoluir, você taxar livros, né, deputado? É uma coisa meio contrassenso, né? É absolutamente irracional. Livros, se a gente pudesse, só não deveriam ser dados por conta dos autores, né? Como diria lá o Castro Alves, livros à mão cheia, né? Então, agora, nessa criação desse fundo, parece que o Rodrigo Maia até se reuniu com alguns secretários estaduais de fazendas lá no Recife. Parece que os governadores do Nordeste querem ter um fundo, acho que de 480 bilhões, para se desenvolverem mais, não é isso? Eu tenho conversado com vários setores da economia do país, em especial do Nordeste, aqui da minha região norte, eu falo de Manaus, estou aqui no meu estado, e refletido com eles, eu uso um conceito da contabilidade, como eu não sou contador, eu posso correr o risco da imprecisão, de que o problema da instalação da Ford na Bahia, eu não vou nem falar de Zona Franca para não estar contaminado. O problema da instalação da Ford na Bahia não é o custo de instalação. O problema de instalação da Ford na Bahia é o fluxo. Todo mês ela tem um sobrecusto produtivo lá, porque o grande mercado consumidor não está lá, está em São Paulo. O problema da Honda aqui em Manaus não é um aporte para ela se instalar aqui. O problema é que a energia, o transporte, a chegada do insumo, a telecomunicação, é tudo mais caro. Você já tem um custo Brasil e o Nordeste e o Norte, em especial, tem um sobrecusto Brasil. Portanto, se você estabelecer um fundo, definir um aporte para a instalação, mas não tiver uma política tributária de desoneração para diminuir os custos desse fluxo, você não vai resolver do mesmo jeito. Você vai ter ali um grande aporte de recursos, mas a indústria, e aí eu falo na indústria, porque eu sempre digo que se a guerra fiscal foi ruim para o Brasil, e todo mundo critica a guerra fiscal, ela teve um efeito muito positivo. Ela distribuiu minimamente a indústria no território nacional. E por que é importante a indústria não estar hiperconcentrada numa região ou num estado?
porque a indústria é a atividade econômica que tem maior massa salarial, que mais agrega valor e que tem maior cadeia produtiva. É importante que ela se distribua minimamente no território nacional. E acho que a proposta de reforma contida na PEC 45, espero que o deputado Aguinaldo melhore isso quando na elaboração do seu relatório, mas o texto original ele é muito hostil para políticas de desenvolvimento setorial, de setores que podem ser estratégicos para a nossa economia, que sejam incentivados, e regional, regiões do nosso país que precisam ser incentivadas para diminuir as profundas desigualdades regionais do nosso país. Agora, o senhor acha, pelo que o senhor está me falando, que historicamente sempre tivemos esse problema, né? Que alguns governadores são contra, outros são a favor de certas medidas ou não, né? E aí sempre teve divergência nesse campo. O senhor acha que já temos algum tipo de consenso para fechar uma reforma ainda esse ano, tributária? Eu acho muito difícil, muito difícil. Nós temos hoje um ambiente na Câmara dos Deputados contaminado pelas eleições municipais, que alongaram-se até dezembro, praticamente, e quando acabar as eleições municipais, nós entraremos certamente numa pauta contaminada pela sucessão da Câmara dos Deputados. Então, eu vejo pouca possibilidade de construção de um acordo em torno de uma reforma tributária para que ela tenha 308 votos no plenário, até porque o governo é contra. A Câmara tem uma proposta que o presidente Rodrigo Maia não abre mão, que é a PEC 45, o governo não concorda com ela e tem uma outra proposta, que é uma série de medidas fatiadas de natureza infraconstitucional, e o Senado não concorda com ela e tem uma outra proposta, que é a PEC 110. Então, um negócio que a Câmara tem uma proposta, o governo tem uma, o Senado tem outra, é muito difícil alcançar 308 votos, principalmente num ambiente especial como esse que nós estamos vivendo. Eu nunca subestimo quando o presidente Rodrigo Maia quer muito uma coisa. Quando ele quer muito uma coisa, geralmente aprova. Foi assim no Fundeb, foi assim na mudança na data da eleição. E eu sei que ele quer muito a reforma tributária. Mas hoje, eu já diria que nós ainda estamos muito distantes de um acordo setorial e regional para a aprovação de uma reforma tributária na Câmara. Essa PEC que o senhor falou, a 45, o deputado apoia, é do Baleia Rossi, né? Exatamente, a do deputado Baleia Rossi. Que essa que está mais encaminhada para um consenso, é isso? Não, eu diria que é ela que tem guiado as discussões, né? Ela é o texto que o presidente Rodrigo Maia apoia, mas, como eu disse, ela tem profundas restrições de setores importantes da economia. Ela é muito ruim para o setor da construção civil, ela é muito ruim para o setor de saúde, para o setor de educação, para o transporte coletivo. Então, eu acredito que o deputado Aguinaldo esteja nesse processo de elaboração do relatório dele, tentando diminuir essas arestas com esses setores. Se ele conseguir, talvez a gente consiga chegar a um consenso para votar a matéria. Mas, repito, eu acho bastante improvável ainda esse ano. Agora, o ministro Guedes chegou a falar na recriação da CPMF, né? Mas é uma coisa que parece que o Congresso inteiro abomina, né? Eu gosto, eu digo que ultimamente eu ando mais corajoso do que ajuizado. Então, eu sempre digo as coisas que eu tenho convicção, mesmo sabendo que algumas delas têm uma natureza impopular. E eu diria que eu não sou contra a ideia de uma tributação sobre movimentação financeira por princípio. Eu não sou contra por princípio. Eu acabei de defender que nós precisamos diminuir a tributação sobre o consumo, que é regressiva, e transferir a tributação para a renda, que é progressiva. Quem recebe mais, paga mais. Você há de concordar comigo que, se eu puder tirar 100 bilhões da tributação do arroz e colocar na movimentação financeira, eu vou estar transferindo 100 bilhões da tributação do pobre para o mais rico. Porque, como eu disse, o arroz do pobre tem 17%, o arroz do rico tem 17%. Na tributação sobre a renda, e a movimentação financeira é renda, movimenta muito mais quem tem mais recursos. Portanto, vai pagar mais quem tem mais recursos. O problema é que o ministro Paulo Guedes propõe a criação de uma CPMF não nessa lógica, mas na lógica de desonerar a folha de pagamento. Então, o que o ministro Paulo Guedes propõe? Eu desonero a folha de pagamento, mas cobro o CPMF.
aí não tem lógica, porque o empresário vai ser desonerado na folha de pagamento dele e onerado na movimentação financeira da pessoa física e da pessoa jurídica dele. Não diminui o custo Brasil. Diminui o custo Brasil se nós tirarmos do consumo. Eu vou diminuir o IPI, eu vou diminuir o ICMS, eu vou diminuir tributação sobre energia elétrica, sobre arroz, sobre feijão, sobre gasolina, sobre telefonia e vou transferir essa tributação para a movimentação financeira. Aí sim você sai de um sistema regressivo para um sistema progressivo. Agora, criar CPMF para aumentar a receita ou para substituir desoneração de folha de pagamento, para aumentar a receita é uma irresponsabilidade, porque o brasileiro não aguenta mais pagar tanto imposto, pelo menos a classe média que também utiliza o sistema bancário, e para compensar a folha de pagamento me parece uma medida inócua, porque coloca num bolso e tira do outro. Então, o resultado não me parece efetivo. O senhor acha que a pandemia atrapalhou um pouco esse debate? Porque hoje os debates não são presenciais. O trabalho não presencial aí atrapalha um pouco essa discussão toda, que é importante? Eu acho que atrapalhou, mas também acho que nós cometemos alguns erros. E eu digo isso de forma autocrítica, porque eu sou vice-líder do segundo maior partido da Câmara hoje, sou vice-líder do Blocão, que é o maior bloco da Câmara hoje, e eu acho que nós erramos de não mantermos em atividade as comissões temporárias e as comissões permanentes com o sistema remoto. Se você pode ter plenário na Câmara com o sistema remoto, você pode ter reunião de comissão com o sistema remoto. Então, nós poderíamos ter mantido a Comissão da Reforma Tributária de forma remota, nós poderíamos ter avançado com uma reforma administrativa já apreciada na CCJ e já com comissão especial instalada de forma remota, sem prejuízo nenhum, simplesmente utilizando o mesmo sistema que a gente usa no plenário. Acontece que aquele primeiro momento da pandemia exigiu uma resposta rápida, a Câmara suspendeu todas as suas atividades de comissão, manteve apenas o plenário. Esse sistema gera uma hiperconcentração de poder na mesa diretora e nos líderes partidários, e acredito que ele vai acabar perdurando até o final do ano. O senhor estava falando aí que a reforma administrativa, que também ela foi um pouco tímida, porque não inclui várias categorias, militares, juízes e outros tantos. O Congresso pode incluir essas categorias que o projeto não prevê? Essas privilegiadas? Quando houve uma proposta, quando o presidente Rodrigo Maia sugeriu reduzir salário de servidor público, isso gerou um grande debate no país e houve um entendimento de que a iniciativa de projetos de lei tratando de remuneração de servidor público ela era exclusiva de cada poder. Ou seja, só o Executivo poderia legislar sobre os servidores do Executivo, só o Legislativo poderia apresentar projeto para o Legislativo e só o Judiciário para o Judiciário. Eu tomo isso como verdade através de legislações infraconstitucionais. Proposta de emenda constitucional, eu não vejo nenhum empecilho no sentido de uma PEC legislar sobre os três poderes, e eu acho que é o que deveria ser feito, e essa emenda pode ser apresentada, assim, na Câmara dos Deputados, no texto da PEC da reforma administrativa. Perfeito. O Congresso, deputado Marcelo Ramos, o Congresso aprovou várias medidas aí que auxiliaram o brasileiro nessa crise toda, que principalmente os R$600 de auxílio emergencial. Partiu da iniciativa do Congresso. Agora, o senhor acha que essas medidas elas vão ter que ser constantes, tem que ter outras medidas parecidas para manter esse desemprego crescente, muita gente ainda com dificuldade de arrumar emprego, muita gente sendo demitida ainda. Que tipo de socorro dá para dar ainda? Primeiro, eu penso que o Congresso ele foi muito ágil e foi muito planejado na resposta às questões do Covid. Se nós olharmos, houve uma resposta estruturada. Qual foi a primeira coisa que a Câmara, que o Congresso fez quando iniciou a pandemia do Covid? Primeira medida foi aprovar o decreto de calamidade do Executivo. Aprovamos rápido. No primeiro dia que foi enviado, nós já aprovamos. A segunda medida, aprovar a PEC do orçamento de guerra. Ou seja, nós segregamos
entregamos o orçamento do combate ao Covid para que ele pudesse romper o teto de gastos, como forma de preservar os outros orçamentos para que eles não rompessem o teto de gastos, para que o Covid não fosse uma desculpa para descontrolar o gasto público, inclusive em áreas não relacionadas ao Covid. Então, nós organizamos o país do ponto de vista orçamentário. Passo seguinte foi cuidar das pessoas. Nós aprovamos ato contínuo, nós aprovamos ajuda emergencial, fruto do projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB de Minas Gerais, que inicialmente propunha uma ajuda de R$ 500, o governo acabou aumentando por 600. Então, organizamos o orçamento, demos um socorro para as pessoas. É importante dizer, e eu abro um parêntese aqui, que a ajuda emergencial ela colocou na economia do Brasil 300 bilhões de reais, enquanto nesse período de pandemia a perda de massa salarial no Brasil foi de 150 bilhões, o que significa que a ajuda emergencial ela não só recompôs a perda de renda do brasileiro, não, ela aumentou a renda do brasileiro, porque 150 bi de perda de massa salarial, 300 bi de ajuda emergencial. Depois nós fomos para a terceira etapa, ajuda aos estados, porque aos entes federativos subnacionais, estados e municípios, porque os estados e municípios correram o risco de entrar em colapso pela queda de arrecadação, tanto de repasses federais como de arrecadação de receitas próprias. Como só a União pode emitir título da dívida pública, como só a União pode emitir moeda, só a União pode gerar dinheiro novo. Então, a União tinha que socorrer estados e municípios, e nós fizemos isso através da transferência de 60 bilhões de reais. Quarta etapa, a ajuda às empresas, as micro e pequenas empresas através do Pronamp, setores sensíveis da economia, como aviação, transporte coletivo, construção civil, que receberam respostas rápidas. Então, a Câmara deu uma resposta planejada. Daqui em diante, nós precisamos ter muita responsabilidade para que a gente não saia dessa crise num pico de crescimento e depois tenha uma crise ainda mais profunda. E esse será certamente o resultado se nós optarmos por sair da crise com descontrole do gasto público. E, por outro lado, precisamos ter cuidado para que a saída não seja tão lenta que provoque muito sofrimento para o nosso povo e convulsão social. Se nós deixarmos simplesmente na mão da iniciativa privada, me parece que esse seja o caminho. Por isso, eu proponho um mix de medidas. Melhorar o ambiente de negócios para que a iniciativa privada possa voltar a crescer, gerar emprego e gerar renda, e algum investimento público respeitado o teto de gastos, encontrando um espaço fiscal com economia no custeio e utilizando recursos de fundos, como, por exemplo, o FGTS, o FUST, que é o Fundo de Universalização de Serviços de Telecomunicações, para investimentos em infraestrutura, que são investimentos que geram emprego rápido e que melhoram a economia em perspectiva. O senhor falou aí nas PECs de guerra, a gente já tem um déficit de 800 bilhões, né? Quer dizer, mas foi acertado. Se não tivesse isso, acho que a situação estaria muito pior, principalmente para os desvalidos, aí, que são milhares, né? Foi acertadíssimo. Agora, também tem que ter um cuidado para que isso não fure mais ainda com essas propostas de fazer novas obras, de projetos aí que o governo está pensando em fazer. O senhor não acha que isso é complicado fazer? O Brasil está saindo, entrou nessa crise com uma relação dívida-PIB de 77% e vai sair com uma relação de, se não chegar a 100%, vai chegar muito perto na relação dívida-PIB. Então, nós vamos ter próximo da mesma relação dívida-PIB dos Estados Unidos, sendo uma economia muito mais instável, e um país muito menos rico do que os Estados Unidos. Então, para eles, ter uma relação dívida-PIB de 100% é administrável. Para nós, seria um colapso. Gerava um sistema de segurança. A despeito de como a nossa dívida hoje ela é uma dívida interna e não externa, ela gera menos pressão. Então, você acaba conseguindo alongar um pouco mais o pagamento dessas dívidas. Eu concordo com você.
nós precisamos ter responsabilidade de não fazer do descontrole das contas públicas a saída para a crise. O populismo fiscal ele é muito tentador, ele dá respostas muito rápidas, mas nós já experimentamos isso no governo Dilma, no final do governo Dilma, que foi o que garantiu a reeleição da presidente Dilma, uma ideia de populismo fiscal, de descontrole das contas públicas, mas o que vem depois é uma crise muito profunda. Nós não podemos cair no mesmo erro. É preciso ajudar na saída da crise, mas com responsabilidade fiscal e, na melhor das hipóteses, criando gatilho para o teto de gastos. Ou seja, se uma pasta de infraestrutura precisa de algum recurso, tem que ter um gatilho que vai diminuir em alguma outra conta de custeio para que a gente minimamente mantenha o equilíbrio das contas públicas e a confiança do investidor interno e externo no nosso país. O senhor está falando o que mais ou menos o Paulo Guedes disse. Olha, gente, precisamos ter calma com esse furar esse teto, porque a Dilma fez o mesmo e deu no que deu. O presidente tem que evitar isso. E deu esse recado forte, né? Então, o senhor concorda com essa avaliação? Eu acho que tem muita maturidade. Eu tenho conversado muito com o ministro Rogério Marinho, que sofre uma crítica injusta de que é um defensor do furo do teto. Não. O que o ministro Rogério Marinho defende, na minha opinião, de forma correta, é que o governo tem obrigação de encontrar espaço fiscal, diminuindo o gasto no custeio, para ter alguma capacidade de investimento. Porque também o que nós estamos vivendo é quase que um pós-guerra. E ninguém sai de um pós-guerra e nem de um pós-pandemia com alguma capacidade de investimento público. É uma questão óbvia. O mundo inteiro sempre enfrentou os pós-guerras e os pós-pandemia com alguma capacidade de investimento público. Achar que também só as forças do mercado vão ser suficientes para tirar o Brasil dessa crise no curto ou no médio prazo é desconhecer a realidade objetiva do mundo, em que o capital está procurando segurança, mais segurança e menos rentabilidade. Mais ainda, num país que já pagou um absurdo de juros, mas que hoje tem uma taxa Selic de 2%. Uhum. O senhor falou das pequenas empresas, elas que são as grandes geradoras de emprego no Brasil, né? Elas geram quase 80% dos empregos. Muitas empresas têm dito para a gente que o dinheiro não chegou nelas. Foram criados programas, mas o dinheiro não chegou às empresas pequenas porque os bancos não estão liberando. Como é que o senhor vê essa questão? Primeiro, é um terror os números da micro e pequena empresa nesse período de pandemia. 700 mil micro e pequenas empresas fecharam as portas no período de pandemia. 700 mil. Significa que 700 mil empreendedores, micro e pequenos empreendedores, ficaram desempregados. Ou seja, aquele cidadão que tinha um salão de beleza, que tinha uma vida razoável, tinha uma lojinha de celular, esse cidadão quebrou e virou desempregado. Ele empregava e passou a receber auxílio emergencial. Então, nós temos que ter toda a atenção e todo o cuidado com as micro e pequenas empresas, porque elas realmente são grandes empregadoras e é preciso um olhar mais dedicado para isso. A Câmara aprovou o PRONAMP, que foi um projeto de lei de autoria do senador Jorginho Melo, inclusive senador do meu partido, do PL, lá de Santa Catarina, mas o PRONAMP não é que não chegou a todos, o PRONAMP distribuiu muitos recursos, mas, obviamente, esses recursos não foram suficientes para atender todas as empresas, tá? Até porque algumas quebraram antes de conseguir ter acesso. Além do mais, muitos bancos mantiveram os mesmos critérios para o oferecimento do crédito no período de pandemia que eles exigiam no pré-pandemia. E é óbvio que os bancos precisavam ter flexibilizado esses critérios de acesso ao crédito, até porque, se o risco de inadimplência era maior, e era, mas nos recursos do PRONAMP, 85% eram recursos do Tesouro. Acho que deu uma congelada na imagem. Acho que deu uma pequena congelada na imagem. Vamos esperar que o deputado volte. Deputado Marcelo Ramos.
Estamos com um pequeno problema no sinal do deputado Marcelo Ramos, que está em Manaus. Voltou, deputado. Deu um pequeno... Voltamos. Voltamos, deu obrigado. Um pequeno corte. Mas obrigado. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, deputado Marcelo Ramos, o Brasil está chegando aí a 130 mil casos de mortes e 4 milhões e 200 milhões infectados. O senhor acha que o governo teve alguma responsabilidade por isso ter aumentado muito esse volume de mortes e casos? É tão sensível a gente atribuir morte a um governo ou a alguém. Eu não vou atribuir mortes. Eu vou fazer uma crítica à postura do governo. Primeiro, a postura negacionista. O negacionismo dos riscos, da grandeza, dos efeitos da pandemia fez parte do povo brasileiro se desarmar em relação a isso e, certamente, isso possibilitou um aumento de contágio. A segunda crítica é que, numa pandemia, em qualquer pandemia, a primeira coisa que se espera é uma ação coordenada e centralizada a partir do governo central. Vamos pegar um exemplo. Quando veio a pandemia da AIDS, o que o governo federal fez? O governo federal concentrou na União a compra de todos os medicamentos de combate à AIDS. Nenhum estado pode comprar, justamente para evitar o sobrepreço, para evitar que, naquele desespero de combater a pandemia, você acabar comprando mais caro do que compraria no mercado. Então, o governo centralizou. Então, eu faria uma crítica ao governo, primeiro, do negacionismo do discurso, e, segundo, da falta de uma coordenação, de um planejamento nacional da estratégia de combate ao Covid. Se isso custou vidas, provavelmente custou. Agora, também tentar colocar só na conta de um ou do governo, ou do parlamento, ou do STF, ou dos governadores, as mortes, me parece um pouco exagero. Nós teríamos algumas mortes, ainda que a estratégia fosse muito correta, mas, infelizmente, acho que o governo central errou no enfrentamento do Covid. O presidente tem sido acusado de ter sido não usar máscara, não aceitar o distanciamento social. O senhor acha que isso contribui de alguma forma para passar um recado negativo para a sociedade? É a mensagem que você passa, né? O presidente da República, para quem concorda com ele ou para quem discorda dele, o presidente é uma instituição. O presidente da República não é a pessoa do Bolsonaro. O presidente da República é uma instituição, a maior instituição representativa do Poder Executivo no nosso país. Então, é óbvio que o presidente da República, pela instituição que ele carrega e por ser um presidente da República que tem um apoio, mesmo nos momentos mais difíceis, de 30% do povo brasileiro, quando ele anda sem máscara, quando ele promove aglomerações, a mensagem que ele passa é: andem sem máscara e produzam aglomerações. E nós sabemos que a não utilização da máscara e as aglomerações foram e são responsáveis pelo crescente número de contágio no Brasil. Como é que o senhor está vendo essa postura do presidente de falar contra a vacina? Nossa capa da Isto É desta semana, que está nas bancas hoje, mostra que essa postura anti-vacina dele, está dizendo que não é obrigatório vacinar, isso está causando uma grande confusão, quer dizer, é um retrocesso muito grande e contra a vacina. O senhor concorda com isso? É um retrocesso absurdo. A gente está vivendo coisas que eu achei que nós não veríamos novamente. Em alguns aspectos, nós estamos voltando à Idade Média, nós estamos voltando ao início do século passado, a revolta contra a vacina, as campanhas nesse mundo nebuloso da internet contra a vacina. Então, me parece que é uma mensagem muito ruim passada pelo presidente. É óbvio que ninguém vai pegar ninguém em casa amarrado ou algemado e levar para vacinar. Agora, quando o presidente da República passa essa mensagem, ele desestimula algo que deve ser uma obrigação de cada cidadão. Porque o problema não sou eu me contaminar. Eu posso me contaminar e não ter efeito nenhum. Mas eu posso passar para minha mãe e ela falecer. Então, a vacina não é só uma autoproteção. A vacina é um instrumento de proteção coletivo. Por isso ela é tão importante e por isso a mensagem do presidente nesse aspecto é muito ruim.
Bom, o senhor é relator da emenda que analisa a possibilidade da prisão após a condenação em segunda instância, né? A medida foi derrubada no STF e o Congresso está tentando reintroduzi-la. O senhor acha que ela tem condições de ser aprovada na Câmara? Primeiro é entender o que é a PEC 199, que eu sou o presidente da comissão especial. A PEC 199 ela é muito mais do que a possibilidade de prisão em segunda instância. A PEC 199 ela é a maior reforma do sistema judiciário brasileiro desde 1988, com a promulgação da Constituição. Por quê? Porque, na verdade, ela muda o momento do trânsito em julgado no direito brasileiro, que sai do STF e do STJ e passa para os tribunais de segunda instância, TJ, TRF, TREs e tribunais regionais do trabalho. Não só para matéria penal, não só para prisão, mas para todas as matérias. Então, vai ficar mais rápido prender, mas vai ficar também mais rápido executar uma dívida trabalhista, vai ficar mais rápido cobrar um precatório do Estado, vai ficar mais rápido executar um débito tributário, vai ficar mais rápido um divórcio, vai ficar mais rápido uma ação possessória. Então, o que nós estamos querendo oferecer ao povo brasileiro é um sistema judiciário mais célere, com menos recursos protelatórios, em que o tempo vai deixar de ser estratégia de defesa. A estratégia de defesa deve ser o direito e não o tempo. Quando a estratégia de defesa é fazer de tudo para que o processo não seja julgado, é porque você não tem o direito com você. Quando você tem o direito com você, você quer que ele seja julgado rápido. Então, é isso que nós estamos propondo ao povo brasileiro através da PEC do deputado Alex Manente, relatada pelo deputado Fábio Tradi. Nós temos insistido com o presidente Rodrigo Maia da necessidade de reinstalar a comissão. O deputado Fábio Tradi já apresentou o relatório dele, já alimentou no sistema Infoleg, que é o sistema da Câmara, mas hoje nós temos uma resolução aprovada pela Câmara que impede a realização de reunião das comissões temporárias. Foi tentado votar na quarta passada uma nova resolução para mudar essa regra e dar autoridade para o presidente, ouvido o colegiado de líderes, reinstalar as comissões provisórias. Não houve acordo para esse projeto de resolução ser votado. Eu espero que ele seja votado na semana que vem e que o presidente Rodrigo Maia, ouvido o colegiado de líderes, nos autorize a reinstalar a comissão para que a gente possa votar essa matéria ainda esse ano. É uma matéria importante, porque esse protelamento das sentenças até a última instância, trânsito julgado, também acaba fazendo que muita gente fique impune, né? Não só na esfera penal. Eu sempre digo Sim. que incomoda o povo brasileiro e passa uma mensagem de impunidade quando alguém comete um crime e a prescrição chega antes da cadeia. Ou seja, ele comete um crime e não vai ser punido porque a prescrição chegou antes da cadeia. Mas também incomoda o povo brasileiro e passa um sentimento muito grande de impunidade quando um trabalhador morre antes de receber o crédito trabalhista dele. Quando um cidadão morre antes de receber um precatório que ele tem direito de receber do Estado. Quando o empresário vai à falência antes de conseguir reaver um tributo que o Estado cobrou indevidamente dele. Então, nós temos uma disfunção no sistema processual brasileiro como um todo. E essa disfunção gera um sentimento de impunidade e gera uma desconfiança nas instituições. Quando você desconfia das instituições, aí você vai para o caminho de resolver as coisas no olho por olho, dente por dente, na base da força. Nós precisamos de um judiciário mais célere, mais efetivo, que resgate a confiança das pessoas nas instituições, porque assim nós vamos consolidando o nosso Estado de Direito, o nosso sistema democrático. O senhor falou no início aí que o senhor estava em Manaus, né? O senhor é de Manaus, e eu gostaria de saber o seguinte: o senhor que está pertinho aí da Amazônia, como é que o senhor está vendo as queimadas e o desmatamento na Amazônia? O INPE diz que aumentou 40%, as queimadas estão crescentes, e há todo um pânico nacional em relação à devastação da Amazônia. O que está acontecendo na realidade aí? Eu tenho debatido muito isso por ser relator do projeto de lei número 2633, que trata da política de regularização fundiária e que provoca um debate muito tenso com esses setores ambientalistas. E, por conta disso, eu tive um diálogo com o vice-presidente Mourão e fiz a ele a crítica e o diagnóstico que eu vou fazer agora aqui para você.
O que acontece? O governo federal criou uma tensão em relação ao Fundo Amazônia com as embaixadas da Alemanha e da Noruega. E as embaixadas da Alemanha e da Noruega retiraram os recursos do Fundo Amazônia. O governo brasileiro criou uma tensão com as entidades do terceiro setor, com as ONGs que atuam nas unidades de conservação no Amazonas. E muitas dessas ONGs, por falta de recursos e por essa tensão com o governo, se retiraram também dessa sua atuação. Qual o problema? O governo brasileiro não tinha dinheiro para colocar no dinheiro do Fundo Amazônia e nem governança para colocar no lugar das entidades do terceiro setor, porque o ICMBio, o IBAMA, o INCRA, são todos organismos completamente desestruturados nesse momento. Ou seja, se tirou o dinheiro do Fundo Amazônia e não tinha outra, se tirou a governança das entidades do terceiro setor e não tinha outra, ficou um vazio. No vazio, é óbvio que vai crescer a grilagem, que vai crescer o desmatamento, que vai crescer a queimada, que vai crescer a invasão e o conflito com terras indígenas e populações tradicionais. Então, o grande desafio é restabelecer o diálogo, restabelecer a confiança do mundo na política ambiental brasileira, para que a gente possa voltar a utilizar os recursos do Fundo Amazônia, estabelecer um diálogo e estabelecer critérios de atuação das entidades do terceiro setor para que elas ajudem na governança e reestruturar os órgãos ambientais brasileiros. Não adianta nós acharmos que o Exército será capaz de proteger a Amazônia de queimada. O Exército é treinado para guerra. Quem é treinado para proteger de queimada é fiscal do IBAMA, é fiscal do ICMBio, é fiscal do INCRA para a questão de combate à grilagem. O Exército, a Polícia Federal podem ser forças auxiliares para esses órgãos, mas não têm a expertise necessária para fazer um trabalho estratégico e planejado de combate ao desmatamento na Amazônia. Eu acho que a situação não é alarmante, tem um certo alarmismo em relação a isso, mas não tem como negar que o governo, principalmente por parte do Ministério do Meio Ambiente, tem uma política bastante equivocada para a Amazônia. Inclusive, o ministro Salles disse naquela reunião fatídica lá do dia 22 de abril que ia passar a boiada, né, no meio ambiente contra as medidas que preservam o meio ambiente. Né? Isso foi muito ruim para a imagem do Brasil lá fora também. Eu acho que ali o ministro Salles perdeu completamente a autoridade de ser o condutor da política ambiental brasileira. Tanto que, após aquela fala dele, o vice-presidente Mourão tomou completamente o protagonismo desse debate sobre a Amazônia no nosso país, inclusive com organismos internacionais. O que nós precisamos entender, e isso é fundamental para o nosso país, é que a Amazônia, em pé, ela é o selo de qualidade do agronegócio exportador brasileiro. O agronegócio exportador brasileiro precisa da Amazônia em pé, precisa de uma política de preservação da Amazônia que o mundo confie, porque sem isso não há dúvida de que o mundo vai se aproveitar dessa fragilidade na nossa política ambiental para utilizar esse discurso como instrumento de barreira comercial para o agronegócio brasileiro, que é muito produtivo, muito moderno e muito agressivo no mercado internacional. Porque até os bancos brasileiros, que, né, não são suspeitos, estão dizendo que vão parar de investir no Brasil se continuar assim. Os bancos brasileiros agora e os estrangeiros também, grandes empresas estrangeiras também já estavam dizendo que vão deixar de investir no Brasil. Isso é muito nocivo para o Brasil nessa altura, né? Bastante. A política ambiental ela é hoje, vamos dizer, a chancela não só do agronegócio, mas também da capacidade do Brasil de atrair investimentos, de atrair investidores internos e externos. Então, certamente, o Brasil precisa de uma revisão na sua política ambiental e passar uma mensagem de confiança para o mundo. Eu tive, junto com o presidente Rodrigo Maia, com o deputado Rodrigo Agostinho, o deputado Zé Silva, um diálogo com aqueles 20 fundos internacionais que fizeram uma crítica muito dura à política ambiental brasileira. Tentamos passar uma mensagem de que o Congresso vai buscar dar uma resposta. O deputado Rodrigo Agostinho é responsável pela elaboração, junto com uma comissão, de um conjunto de medidas de natureza de proteção ambiental que devem ser aprovadas nos próximos dias pela Câmara dos Deputados.
Bom, deputado, o senhor é do PL, e o PL faz parte da base aliada do governo, né, no Centrão. O Centrão hoje é que dá toda a garantia aí de estabilidade do governo no Congresso. Mas muita gente diz que houve um toma lá da cá. O que houve de fato no apoio do Centrão ao presidente? Olha, é absolutamente legítimo, e o presidencialismo de coalizão sempre foi isso. O presidencialismo de coalizão sempre foi: o parlamento vai para dentro do governo e o governo manda na pauta do parlamento. O início do governo Bolsonaro sinalizou para novos tempos, sinalizou porque eu chamei de presidencialismo sem coalizão, em que o parlamento definia a sua pauta e o executivo governava sem intervenção do parlamento. Isso era bom e saudável para a democracia. Isso testava e, ao mesmo tempo, fortalecia as nossas instituições, devolvia cada poder para o seu quadrado. Numa atitude responsável como a Câmara sempre teve em relação ao Executivo, nós tínhamos verdadeiramente poderes independentes e harmônicos e tínhamos verdadeiramente funcionando o sistema lá concebido por Montesquieu no espírito das leis de checks and balances, de freios e contrapesos, de um poder sendo freio e contrapeso em relação ao outro, em especial o executivo, que tem uma tendência autoritária por ser o executor das decisões e o executor do orçamento. O governo, por uma série de fatores, acho que primeiro porque testou as instituições no limite e teve uma resposta muito altiva da Câmara e muito dura do Supremo Tribunal Federal, quando decidiu prender aqueles radicalizados vinculados ao presidente, e não teve eco do seu discurso fora dos limites da democracia por parte do Exército, e aí veio todas as questões relacionadas ao senador Flávio Bolsonaro. Isso exigiu do presidente a retomada do tal presidencialismo de coalizão, a retomada do diálogo para a construção de uma base dentro do parlamento. É natural que, nesse diálogo, haja a contrapartida de quem apoia no parlamento ocupe espaços dentro do governo. Eu fui um que fiz a opção de não ocupar. Preferi e escolhi manter a minha conduta de independência, mas não faço nenhuma crítica e acho que é legítimo do sistema democrático um partido que dar apoiamento ao governo ajude esse governo a governar. Muito bem, estamos chegando ao final aqui da nossa live, que foi muito boa, importante, com o deputado Marcelo Ramos, líder do PL da Câmara, e gostaria que o senhor fizesse as considerações finais aí da nossa conversa. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de um diálogo tão profundo sobre temas tão importantes para a vida do país, parabenizar a Isto É por essa rodada que ela tem feito, eu tenho acompanhado, e isso é um relevante serviço prestado à economia e à democracia brasileira, e dizer que nós precisamos, acima de tudo, reafirmar as nossas instituições, reafirmar o Estado de Direito, reafirmar nossa democracia, porque com democracia, com instituições fortes, com Estado de Direito, com respeito à Constituição, nós vamos conseguir enfrentar essa crise com muito trabalho e oferecer ao Brasil solução para esse momento tão doloroso na vida do povo brasileiro. Quero, por fim, me solidarizar a cada brasileiro, cada brasileira que perdeu um ente querido por conta dessa pandemia e dizer que tenho procurado dedicar o melhor de mim para ajudar o Brasil e o Amazonas a sair desse momento tão difícil. Um grande abraço, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado ao deputado Marcelo Ramos e a todos que nos assistiram em casa. Em nome da Isto É, agradeço a todos. Obrigado. Boa tarde.